Olá, hoje é domingo de Páscoa. Eu chamo de domingo de aleluia, porque foi quando o nosso Senhor ressuscitou. E meditando nisso, eu achei uma ilustração de Charles Spurgeon, muito interessante, que eu quero compartilhar com você. Diz assim: 2 soldados estavam em serviço na ilha de Gibraltar. O primeiro desfrutava da paz através do precioso sangue de Cristo. O segundo estava atormentado em espírito. Aconteceu dos dois estarem em pé na mesma noite em vigia. E havia naquele local muitas longas passagens pelas rochas. Essas passagens propagavam o som. O soldado angustiado estava a ponto de socar seu peito em desespero. Ele sentia que havia se rebelado contra Deus e não sabia como poderia se reconciliar com Deus. Quando de repente ele ouviu uma voz no ar que dizia: o sangue precioso de Cristo. Naquele momento ele entendeu tudo. Foi isso que nos reconciliou com Deus. E ele se alegrou com uma alegria inexplicável, cheio de glória. Mas essa voz veio de Deus? Nós podemos dizer que veio do Espírito Santo, não é? Curiosamente, naquele mesmo momento, o soldado que tinha paz com Deus, do outro lado da rocha, meditava na palavra, quando seu capitão se aproximou e o pegou de surpresa. E ao invés de dizer uma palavra de prontidão, ele simplesmente falou: o sangue precioso de Cristo. Claro que ele se corrigiu depois, mas aquela frase alcançou o ouvido de quem Deus queria alcançar. E o homem, antes atormentado, alcançou paz com Deus. E depois de muitos anos, ele traduziu a Bíblia para o hindi. Quem poderia dizer, queridos amigos, quanta paz você pode transmitir apenas contando a história do nosso Salvador? Somente a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo crucificado, tem o poder de Deus para salvar. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, Paulo diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Poder de transformar vidas, poder de transformar o blasfemo num servo do Senhor. Essa é a palavra da cruz. Nós não podemos nos esquecer disso, da palavra da cruz. E é claro, Jesus ressuscitou. Ele não está morto. E ele foi o único que fez isso. E é por conta disso que nós temos paz, que nós temos esperança de que um dia nós também ressuscitaremos. A morte não segurou o Senhor no túmulo. A morte não foi mais forte que o nosso Senhor. A morte
morte foi vencida. E nós também temos essa esperança. Não interessa o quanto de sofrimento nós passamos nessa vida. Tenha certeza de que Cristo sofreu muito mais e de forma inocente. Ele não tinha pecado algum, mas ele carregou sobre ele todos os pecados, todos os meus pecados. Ele pagou para a eternidade os meus pecados, os pecados de todo aquele que crer nele. Então, nós temos que compartilhar essa história de Cristo crucificado e de Cristo vivo. Ele está vivo, ele está à destra do Pai e um dia ele voltará. Nós já podemos ver os sinais, não? Acho que não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Os sinais estão por todos os lados. E nós temos que consolar uns aos outros, lembrando-nos uns aos outros. Cristo voltará. Ele já venceu. E não precisamos ficar angustiados, porque nós conhecemos o último capítulo. Nós sabemos o que vai acontecer. Então, vamos nos alegrar. Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Ele pagou pelos nossos pecados e um dia voltará. Que você tenha paz no seu coração e que você se lembre que foi tudo pelo sangue de Cristo. O sangue precioso de Cristo. Esse sangue derramado naquela cruz é que nos traz paz com Deus. Que você tenha um ótimo final de semana. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família também. Graça e paz. Tchau.